Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo para resolver todas as questões de regra de 3 simples ou composta. Na verdade, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou te explicar o que é uma regra de 3, o que é uma grandeza e a relação existente entre elas. Na segunda parte, nós veremos um passo a passo, um método para organizar as informações nas questões que envolvem esse assunto. E por fim, nós resolveremos 2 questões de concurso para aplicar esse método. Então vamos começar pela pergunta: o que é uma regra de 3? A regra de 3, na verdade, é um método, uma ferramenta para resolver questões que envolvem proporções. Na verdade, é um passo a passo para encontrar um valor desconhecido quando nós temos uma relação entre outros números. Vamos pensar num exemplo simples de proporção. Eu tenho 2 canetas e essas 2 canetas, custam R$ 10. Ora, é fácil descobrir quanto custa 4 canetas. Nessa proporção simples, 2 canetas custam R$ 10, 4 canetas custam R$ 20. Veja, a partir da relação inicial 2 canetas para R$ 10, eu consigo encontrar um valor desconhecido a partir dessa relação. 4 canetas, então, custam R$ 20. Uma dúvida que é muito comum, que é uma grandeza. Uma grandeza, na verdade, é tudo que pode ser medido, contado ou comparado. Alguns exemplos: a quantidade de pessoas numa determinada tarefa, a quantidade de operários, por exemplo, a quantidade de máquinas que participam de uma determinada tarefa, a quantidade de dias, a quantidade de horas, a quantidade de área pintada de uma casa, por exemplo, o tempo que uma viagem dura. Enfim, tudo que pode ser medido, contado ou comparado dentro do nosso exercício, dentro da nossa questão, é uma grandeza. E entre essas grandezas existem relações, seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E essa interpretação é essencial para que você organize as informações da melhor maneira. Então vamos pensar em alguns exemplos. Vamos retomar o exemplo da nossa caneta, das nossas canetas. Eu sei que 2 canetas custam R$ 10. 4 canetas custam R$ 20. Veja, eu aumentei o número de canetas e ficou mais caro o meu resultado. Ou seja, eu aumentei uma grandeza, o número de canetas. A outra grandeza relacionada aumentou. Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. Agora pense o contrário. Eu tenho que limpar uma casa e eu tenho 10 pessoas que realizam essa tarefa em 1 hora. Caso eu contrate outras 10 pessoas, veja, eu saí de 10 para 20, eu aumentei a minha grandeza. Por óbvio, o tempo necessário para limpar essa mesma casa será menor. Então, eu aumento o número de pessoas e diminuo o tempo. Veja, eu não tenho mais uma relação de aumento e aumento. Aqui eu tenho um aumento e uma redução. Quando eu aumento uma grandeza e a outra grandeza diminui na mesma proporção, eu tenho uma relação chamada inversamente proporcional, contrário da minha relação diretamente proporcional. Essa primeira parte é essencial para você implementar o nosso passo a passo e resolver os problemas. Heitor, qual é esse passo a passo? Veja, nós temos aqui um passo a passo com 6 passos, 6 etapas para resolver os problemas. Primeiro passo: nós vamos criar uma tabela e colocar as grandezas no nosso cabeçalho. O que são grandezas? Tudo que pode ser medido, contado ou comparado, todo valor dentro do nosso exercício. Na primeira linha dessa tabela, eu vou então colocar os valores das grandezas num contexto em que todas elas são conhecidas, naquelas que eu sei a relação existente entre esses valores, entre essas grandezas. E na segunda linha, eu vou colocar
os valores em que uma dessas grandezas é desconhecida. E essa da grandeza desconhecida, a grandeza que eu desejo encontrar o seu valor, será chamada para a gente grandeza de referência, porque é a partir dela que nós buscamos o nosso resultado e o nosso gabarito. Tudo bem? E aqui eu quero que você entenda o passo 4. Nós vamos colocar uma seta para baixo na coluna da grandeza de referência. Heitor, por que isso? É um método arbitrário. Eu quero que você simplesmente coloque isso. Tudo bem? Porque é uma maneira visual de você entender a relação com as outras grandezas. E aí o passo 5 é o mais importante, que é interpretar essa relação. Interpretar como? Entender quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais. Nós vimos que quando duas grandezas aumentam ou diminuem juntas, elas são diretamente proporcionais. E para essas grandezas que são diretamente proporcionais, sempre em relação à minha grandeza de referência, a seta ficará para baixo, ou seja, na mesma direção em relação à nossa grandeza de referência. Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a seta ficará para cima, ou seja, na direção contrária em relação à minha grandeza de referência. Aqui é só a interpretação. Ainda falta a execução da nossa conta, que é o sexto passo, a organização desses números. Então nós vamos montar essa proporção com a fração da grandeza de referência do lado esquerdo, ou seja, a grandeza de referência do lado esquerdo da igualdade. E do outro lado, ou seja, do lado direito, nós vamos colocar o quê? O produto das outras frações, obedecendo sempre o quê? O sentido das setas, obedecendo ao sentido das setas. Isso aqui é muito importante. Vamos aplicar esse conteúdo dentro de duas questões? Veja só, primeira questão, Banca CRS, Polícia Militar de Minas Gerais. Para cumprir a meta de atendimento de DDU, de maus tratos de animais, estipulada pelo comandante de companhia ambiental, em 100 atendimentos por mês, concorda comigo que isso é uma grandeza, um valor? 3 viaturas trabalharão 10 turnos de 12 horas, cada especificamente, para o atendimento destes DDU. Caso o número de viaturas disponibilizadas para atendimento dos DDU aumente para 5 e a quantidade de horas por turno diminua para 8, quantos turnos serão necessários para manter a meta de 100 atendimentos? Então veja, nosso primeiro passo é criar uma tabela com as grandezas no cabeçalho. Quais são as grandezas? Aqui, por enquanto, eu vou colocar os atendimentos, depois eu tenho a quantidade de viaturas, depois quantos turnos eu tenho e, por fim, a quantidade de horas. Essas são as minhas grandezas que estão no cabeçalho. Ora, eu quero, no primeiro contexto, 100 atendimentos para 3 viaturas em 10 turnos de 12 horas. Todas as grandezas são conhecidas, aqui eu tenho a relação já entre elas. No segundo contexto, eu coloco o quê? Na segunda linha, os valores das grandezas em que uma delas é desconhecida. Então vamos lá, olha só. Eu quero manter os 100 atendimentos. Eu quero que o número de viaturas seja igual a 5. Aumentou para 5 viaturas. E a quantidade de horas será de 8. O que eu quero, então, é entender a quantidade de turnos. Essa é a minha grandeza de referência, portanto, meu valor X. Tudo bem? Minha grandeza de referência é sempre uma seta para baixo, isso é arbitrário. E agora eu vou entender a relação dessas grandezas, diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? As relações diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro, em relação à quantidade de atendimento, ela é constante, 100 e 100. Ou seja, isso aqui eu não preciso levar em consideração, uma vez que isso não altera o meu resultado. Tudo bem? Agora, eu preciso descobrir a relação entre viatura e turno. Eu vou, por enquanto, esquecer a quantidade de horas. E aí eu imagino, ora,
Quanto mais viaturas eu tenho para realizar determinada tarefa, menos turnos serão necessários. Ora, uma grandeza aumenta e a outra diminui. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Seta na direção oposta, seta na direção contrária. Agora eu vou analisar a relação entre turnos e hora. Por enquanto eu esqueço as viaturas. Então eu penso assim, para executar essa mesma tarefa, quanto mais horas eu trabalho por turno, menos turnos serão necessários. Imagine que eu faça 24 horas num turno. Ora, menos turnos serão necessários para executar essa mesma tarefa. Veja, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Grandezas, portanto, inversamente proporcionais. E agora eu vou organizar a minha conta. A minha grandeza de referência é sempre do lado esquerdo da igualdade. 10 sobre x. Igual o produto das demais grandezas, sempre obedecendo ao sentido da seta. Então veja, eu quero aqui corrigir esse sentido. Eu tenho 3 sobre 5, mas eu quero colocar essa referência. Eu quero que seja sempre em relação à minha referência. Então eu vou fazer a correção. 5 sobre 3. Uma vez que eu tenho que corrigir esse sentido. Da mesma maneira em relação às horas. Se está inversamente proporcional, eu faço essa correção. Então eu tenho 12 sobre 8. Aqui eu coloco 8 sobre 12. E agora é executar a nossa conta. Posso fazer algumas simplificações? Posso. Aqui, por exemplo, por 4 sobra 2 e aqui 3. Agora eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. De tal forma que eu quero deixar o meu x isolado. Então veja, 10 vezes 3 vezes 3 sobre 5 vezes 2. Beleza? Então, olha só. Eu tenho agora uma simplificação entre 10 e 5. Aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Posso simplificar o 2 com 2? Posso. Sobra 1 e sobra 1. Ou seja, o meu valor de x é 9. 3 vezes 3, gabarito, na letra D, portanto. Vamos aplicar de novo o nosso passo a passo? Organizar as informações no cabeçalho, as nossas grandezas. Então vamos lá. Se 4 engenheiros levam 3 horas para realizar a manutenção preventiva em 2 unidades geradoras de Itaipu, então, mantendo-se essa proporção, 3 engenheiros realizariam a mesma manutenção preventiva em 20 unidades geradoras em... Primeiro passo, organizar as nossas grandezas no cabeçalho. Então, nós temos, primeiro, quantidade de engenheiros. Depois, a quantidade de horas que eles gastam. Depois, a quantidade de unidades geradoras. Beleza? Então, veja. Primeiro cenário, que é a primeira linha, com todos os valores conhecidos. Eu tenho 4 engenheiros executando em 3 horas a manutenção de 2 unidades geradoras. Na segunda linha, os valores em que uma grandeza é desconhecida. Eu tenho 3 engenheiros para 20 unidades geradoras e eu não sei a quantidade de horas, ou seja, x. Minha grandeza de referência é sempre com uma seta para baixo, isso é arbitrário. Agora eu busco a relação com as outras grandezas. Por enquanto, eu vou esquecer as unidades geradoras. Vou entender a relação entre engenheiros e horas trabalhadas. Quanto mais engenheiros eu tenho para executar essa tarefa, menos horas serão necessárias. Uma grandeza aumenta, a outra diminui. Portanto, nós temos grandezas que são inversamente proporcionais. Logo, seta na direção contrária. Agora, em relação às unidades geradoras. Unidades geradoras. Por enquanto, eu esqueço os engenheiros. Quanto mais unidades geradoras eu tenho para a manutenção preventiva,
mais horas serão necessárias para executar essa tarefa. Veja, uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Portanto, grandezas que são diretamente proporcionais. Logo, seta na mesma direção. Agora eu vou organizar minha conta. Do lado esquerdo da igualdade, sempre a fração correspondente à minha grandeza de referência. Vou organizar o produto das demais frações. Os engenheiros, eu tenho uma grandeza que é o quê? Inversamente proporcional. Então, eu tenho que obedecer ao sentido da seta, eu tenho que corrigi-la. Portanto, 3 sobre 4. As unidades geradoras são diretamente proporcionais, então eu mantenho a ordem 2 sobre 20. Agora eu posso fazer aqui algumas simplificações. Por exemplo, 2 com 4. Aqui sobra 2 e aqui sobra 1. Vou fazer a minha multiplicação cruzada. 3 vezes 2 vezes 20 sobre 3 vezes 1, 3. É igual a x. Posso simplificar esse 3 com esse 3? Sim, uma vez que todos estão multiplicando. De tal forma que o meu valor de x é igual a 2 vezes 20, 40. Gabarito, portanto, na letra C. Pessoal, é isso. Regra de 3 simples ou regra de 3 composta, não importa, você consegue resolver por esse método. Uma vez que regra de 3 simples, nós temos apenas 2 grandezas e nas regras de 3 composta, 3 ou mais grandezas. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.